para as pessoas que querem, já têm um emprego e que querem fazer essa transição de carreira, você vai entender se é o momento certo ou não. Você vai ter a oportunidade de saber mais sobre essa cultura, as habilidades e as certificações que vão te ajudar a ter sucesso nessa nova carreira. Então, você pode decidir se existe ou não, de repente, a necessidade de você fazer uma outra certificação, de você voltar para os bancos escolares. E eu acho que, assim, essa dica ela é mais importante para nós mulheres, que assim, às vezes a gente acha, a gente tem um péssimo hábito de que a gente acha que nunca está pronta, né? Que a gente tem que fazer trocentos milhões de cursos e que a gente tem que ter várias certificações, vários diplomas, e que, na verdade, eu sempre falo para os meus alunos, se vocês estão fazendo vários cursos, pare por 1 ou 2 meses, que são 30 anos, né? Assim, nossa longevidade está muito longa, então, assim, o que é 1 ou 2 meses, que dirá 3 meses, para uma vida inteira? Por que eu digo isso? Porque você precisa entender nesse momento quais são os seus talentos, o que eles podem transformar em pontos fortes, o que você quer nesse momento. E eu tenho certeza que quando você entende essas 3 variáveis, o que você gosta, o que você é boa, o que o mundo pode pagar, você vai ter mais segurança, inclusive, para você fazer essas entrevistas, você vai ser um pouquinho mais estratégica nessa situação. Então, por isso que eu acho que é bastante importante você entender esses talentos. E aí, por exemplo, quando você conversa com essas pessoas, você pode, por exemplo, entender que um conhecimento específico para essa área que você quer mudar seja muito específico e que, de repente, por exemplo, seria você precisa falar em público, você precisa se comunicar melhor. Acho que a comunicação, ela é quase que a comunicação que eu estou fazendo com você, com o público, que eu faço com uma pessoa, sempre ela vai ser necessária. Mas conversar com o público em geral, ela precisa de um outro tipo de expertise, né? Um tipo de técnica. Então, de repente, fazer só um curso de oratória vai ser o suficiente para você, por exemplo, poder mudar de área ou não. Por quê? Se você quiser fazer uma outra faculdade, é muito tempo, muito dinheiro, e eu não tenho certeza se é uma faculdade que vai resolver a situação, porque pensa aqui comigo, se você for um recrutador, se você for uma pessoa que está querendo contratar uma pessoa para trabalhar, você vai trabalhar com uma pessoa que tem absolutamente nenhuma experiência, ou uma pessoa que já tem uma experiência em determinado mercado, determinado setor, e está querendo fazer a transição de carreira. Porque, como eu expliquei na aula de ontem, tem vários tipos de habilidades que você só aprende com o tempo, com a experiência, e não é numa universidade, não é num curso que você vai aprender, a não ser se for cursos muito técnicos, né? Por exemplo, de TI, áreas da saúde que são muito técnicos, e aí, aí é diferente, aí sim você tem que verificar, mas aí mesmo assim você tem que verificar se é isso mesmo que você quer antes de investir num curso caro, porque eu fiz o meu curso de TI aqui no Canadá e eu investi muito dinheiro, porque a gente paga, o estudante estrangeiro, ele paga 3 vezes mais do que um estudante canadense. Então, eu investi muito tempo e muito dinheiro numa carreira que eu não poderia utilizar os meus talentos, nem conseguia me ver fazendo esse trabalho, mas eu foquei qual que era o mercado que estava em mais alta, qual que é o salário que estava pagando mais, qual que é a área que estava em alta, em demanda, que eu acho que é o maior erro que a gente pode cometer, que a gente pode ganhar bem de 1 ou 2 anos, mas depois a gente vai ter uma infelicidade tão grande, que é o que eu tive, e que vários dos meus alunos têm, que são funcionários públicos e que têm estabilidade no trabalho e também têm uma estabilidade relativamente financeira, mas eles estão muito insatisfeitos com o próprio trabalho. Então, por isso que tem que ter essa busca interna, entendendo o que você quer, principalmente. Perfeito?